Oi, eu sou a Steph e hoje eu quero assuntar com vocês sobre um tema que, assim, ele me irrita um pouco, mas eu acho que é importante falar sobre isso, que é sobre essa ideia de que, tipo, pra ser gótico, você tem que necessariamente participar de todos os rolês góticos, você tem que sair todo fim de semana, você tem que estar presente em tudo. E será que realmente, em 2025, para ser gótico, você precisa frequentar eventos góticos? E quem mora em cidade pequena, como eu, o que faz? Então, é uma questão complexa e uma questão que eu vou abordar hoje com vocês. E eu vou ser, assim, sincerona sobre isso. Espero que vocês gostem. Eu acho que vai ser um vídeo bem interessante e que faz sentido com algumas discussões que eu tenho visto por aí. Então é isso, hoje eu vou assuntar um pouquinho com vocês sobre essa questão de encontros, eventos ou rolês, como algumas pessoas chamam. Perdoe minha voz se ela estiver estranha, tô levemente gripada. Mas, enfim. Mais ou menos uns 2 anos atrás, eu gravei um vídeo aqui no canal onde eu comento um pouco sobre a minha experiência sendo uma pessoa que mora numa cidade pequena. Eu sou gótica há alguns anos, há quase 10 anos, mais ou menos, por aí. E assim, gente, eu vivo numa cidade que não tem nada, absolutamente nada para góticos. Se eu quisesse ir num evento gótico, eu teria que atravessar 2 cidades para poder chegar num evento à noite. E como eu faria para voltar para casa? Bom, eu literalmente teria que colocar minha vida em risco, porque eu sou do estado do Rio. Então, assim, metrô é uma coisa que não é realidade para a maior parte das pessoas, tá? Se você nasceu aqui no Rio e você nunca saiu do Rio, ou nunca foi, sei lá, pro centro do Rio, você pode morrer sem nunca ver um metrô na sua vida. Então, não é uma realidade para mim. Ônibus, tem certos horários que não tem ônibus, então no máximo eu teria que pegar um Uber, uma coisa assim. E seria toda uma burocracia, toda uma questão para alguém que não tem amigos góticos aqui, sabe? Então, como eu faria isso? Seria muito difícil, né? Me locomover para lá. Então não é uma realidade para mim. Não é uma questão de, nossa, eu não tenho vontade de ir em evento gótico. É uma questão de, não tem como, gente. Entende? Não tem como. Isso é a realidade de muita gente aqui no Brasil. O que me inspirou a gravar esse vídeo exatamente hoje foi ver o comportamento de algumas pessoas que geralmente, sem preconceito com quem é de São Paulo, mas é sempre alguém de São Paulo, falando que, nossa, ai, mas vocês góticos, vocês querem mais que a cena morra mesmo, porque vocês não participam de nada. E eu vi isso e eu fiquei pensando, meu filho, você pensa que todo mundo mora em São Paulo? Que todo mundo tem evento de fim de semana? Sabe? Não é a realidade de todo mundo. Eu arrisco dizer, arrisco não, eu tenho certeza. A subcultura gótica hoje em dia, com a internet, ela é muito mais acessível do que ela era no passado. Tem muita gente que lá nos anos 90, 80, ia em evento gótico, participava de rolê e nem tinha, às vezes, realmente gosto por aquilo. Tava lá, fazendo parte. Hoje em dia, você pode ter uma paixão genuína por música gótica sem nunca ter ido num rolê. Participando de comunidades online, apoiando diretamente algum artista. Hoje em dia, nós temos muito mais oportunidade de nos conectarmos com a comunidade gótica do que no passado. Para vocês terem noção, hoje em dia, eu tenho muito mais possibilidade de me conectar com outros góticos do que eu tinha, sei lá, 10 anos atrás, que é tipo um período curto de tempo. Então imagine em comparação com alguém que viveu há várias décadas atrás. Estamos numa época em que a subcultura gótica realmente está mais acessível. E o rolê, por mais que seja algo legal, importante, é claro, a cena gótica física, os clubes, casas noturnas, shows, encontros, todo esse tipo de coisa, sempre vai existir e sempre vai ser muito importante para a subcultura. Mas hoje em dia não é mais uma exigência estar presente nesse tipo de evento para ser gótico. E você pode ser muito mais gótico, sem nunca ter ido num evento assim, do que alguém que vai só por ir. Às vezes até pra flertar com alguma gótica, como eu vejo bastante. Então, assim,
Eu acho uma bobagem esse tipo de pessoa que tem um senso de superioridade porque participa, porque vai, isso e aquilo. E esse tipo de pessoa não para pra pensar que a realidade dele não é a realidade de todo mundo. Como eu já abordei várias vezes aqui no canal, existem muitos góticos que são deficientes. Eu sou uma pessoa autista e estar em alguns ambientes é terrível pra mim, é exaustivo, eu posso ter uma baita crise por causa disso. Mas é importante destacar que tem pessoas que às vezes não vão conseguir estar nesse tipo de ambiente por algum tipo de deficiência física. Boa parte dessas casas, clubes, coisas do tipo, não são acessíveis. Então imagina se você é uma pessoa, sei lá, cadeirante. Você não tem aquela certeza de que você vai conseguir se locomover, que você vai conseguir entrar em alguns lugares, porque às vezes tem escadas, é muito mais difícil de se locomover, principalmente se você estiver sozinho. Então é outra questão que esse tipo de pessoa não pensa. Hoje em dia, independente do tipo de pessoa que você for fisicamente, você consegue se conectar muito mais com a comunidade gótica do que no passado. Porque na internet você consegue falar com muitas pessoas, ouvir todo tipo de música, encontrar qualquer subgênero nichado de música gótica. Então, assim, eu acho que estamos numa época que ela também tem muitas vantagens que nem sempre a gente valoriza. A gente sempre olha pro passado e romantiza muito o que era o gótico do passado, sabe? Nossa, com aqueles clubes tão legais e Batcave, isso e aquilo. Mas hoje em dia, nós temos algumas vantagens que as pessoas daquela época não tinham. Eu acho que o mais importante e o crucial para todo gótico é você estar conectado com a comunidade. Seja participando de rolê, seja pela internet. Eu acho que é muito legal trocar ideia com outros góticos, conhecer góticos de tudo quanto é canto. Eu conheci já góticos de vários lugares do mundo, então é muito legal essa coisa da troca cultural que a gente tem um com o outro. Até mesmo às vezes um gótico de outro estado que eu já é uma pessoa tão diferente, sabe? Sempre vai ter alguma coisa de legal pra me apresentar que eu não conheço. Então isso é muito importante. E hoje em dia a gente consegue ter muito mais conexão com artistas góticos, porque a gente pode acompanhar as redes sociais deles, qualquer projeto que eles tenham, eles podem compartilhar com a gente. Então, assim, o importante, acho que eu já até falei isso aqui no canal, mas eu vou repetir. O importante mesmo é esse tipo de conexão e esse tipo de apoio. Acompanhe os artistas que você gosta. Se você puder comprar um álbum, um merchan, alguma coisa, compre. Se você puder ir no show, poxa, que ótimo, né? Vá no show. Se eu tivesse a oportunidade de ir no show de algumas bandas, eu iria. Mas eu não tenho, né? Fazer o quê? Quem sabe um dia. Então, assim, gente, tem muita coisa que você pode fazer. Eu vou até falar uma coisa meio aleatória aqui que muita gente não sabe. E eu vou soar bem velha falando isso. Eu acho que gente mais jovem nem deve conhecer essa plataforma. Mas então, lembra que eu já comentei com vocês que eu crio, assim, conteúdo para jogos, coisas 3D e tal? Então, eu tenho uma loja num jogo que é mais uma plataforma digital do que um jogo, que é o Second Life, tá? Quem é mais velho vai lembrar, Second Life agora já deve estar com mais de 20 anos, mas é basicamente uma plataforma de realidade virtual, tipo um metaverso, como algumas pessoas falam, tá? E lá dentro existem vários eventos, incluindo muitos eventos góticos também. Então, assim, é algo digital, virtual, mas une as pessoas. Eu já frequentei alguns eventos digitais, inclusive tem casas noturnas digitais, que é bem interessante. E assim, no Second Life você pode usar seu microfone e tal, também tem todo um sistema de DJ. Então tem pessoas que vão ali montar playlists e algumas vão até cantar mesmo no microfone ali ao vivo. Então, olha quantas possibilidades a gente tem hoje em dia, sabe? De podermos nos conectar com outros góticos. Gente, tem muita possibilidade, tá? Então, é isso. É só uma inspiração pra quem tá um pouco perdido nesse tema. Eu precisava falar sobre isso. E também porque eu tô muito cansada de ver gente de São Paulo achando que o resto do Brasil, sabe, segue o mesmo modelo que ele, gente. Fala sério. O Brasil é gigantesco. Entende? O que é comum aqui no Rio não é comum lá. Não tem como exigir que aqui uma pessoa que vive no interior do Rio vá pra rolê gótico todo fim de semana. Chega a partir meu braço, porque isso é patético.
Então, só pra finalizar, eu queria dizer pra vocês, pra não ficarem dando atenção pra qualquer pessoa na internet que se diz gótico, porque tem gente que só vai servir pra ficar criando um conteúdo diminuindo os outros, reclamando sobre o comportamento dos jovens de hoje em dia. Eu acho isso tão cansativo. Então, assim, não é só porque alguém diz eu sou gótico há 20 anos, que a opinião dele realmente é uma opinião suprema, mais importante, ele é o dono da sabedoria. Não caiam nesse papo. Tem gente que conheceu a subcultura gótica há menos de 10 anos e que às vezes vai ter mais coisas importantes para te compartilhar do que alguém que é mais velho. Porque assim, gente, você estar nessa há mais tempo nem sempre significa que você realmente adquiriu mais informações. Tem pessoas que ficam muito presas a alguns conceitos, então eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso. A subcultura gótica é algo que mudou muito com o tempo, entendem? A música gótica se expandiu muito. A forma que a gente vê o gótico mudou muito. Nós temos nossas raízes, mas é uma subcultura que não está morta. Nós somos como vampiros, que se adaptam com o passar do tempo, mas ainda tem aquela essência, sabe? É basicamente isso. Enfim, muito obrigada por assistir esse vídeo, que talvez tenha ficado um pouco bobo e talvez muito raivoso, mas é isso, eu queria falar sobre esse tema. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. E, enfim, muito obrigada por assistir e até mais.